Oi, Doc, aqui é o William, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da neonato, falando de extremos de peso ao nascer, o PIG e o GIG. Se liga nessa questão, dá uma pausada no vídeo, tenta resolver ela, que mais pra frente a gente vai comentar sobre ela também. Então vamos começar falando do GIG. O GIG é aquela criança que nasceu com um percentil do peso pela idade gestacional acima do P90. Ou seja, essa criança, no mínimo, tem um peso superior a 90% de todas as crianças que nasceram naquela semana gestacional. Por exemplo, na 40ª semana, essa criança ela tem, no mínimo, um peso de 3,9 kg para ela ser considerada como um GIG. Olha aqui, Doc, a comparação entre um bebê que nasceu com peso adequado e um bebê gig. Dá para ver que o gig, ele, em comprimento, é muito maior, ele é muito mais robusto. Então, por isso que um bebê acima de 4 quilos, a gente fala que ele nasceu macrossômico, ele tem macrossomia, porque é bem visível que ele estruturalmente é muito maior que bebês com peso adequado. Mas quais são as principais causas para o recém-nascido nascer com gig? A principal causa é filho de mãe diabética ou filho de mãe com excesso de peso. Por quê? Porque índices glicêmicos muito altos na mãe fazem com que o bebê, o feto, também tenha alto nível de glicemia. E esse nível elevado de glicemia faz com que eles tenham níveis maiores de insulina. Vamos lembrar que a insulina é um hormônio muito anabólico. Então essa criança, esse feto, ele vai se desenvolver muito mais que um feto, entre aspas, normal. Por conta disso que geralmente níveis elevados de glicose geram filhos com GIG. Mas também podem ser pós-termos sem insuficiência placentária. Geralmente pós-termos têm insuficiência placentária, mas nesses casos, se não tiver, a gente pode acabar tendo um feto pós-termo que a principal causa é por erro de cálculo de idade gestacional. Não sabia a DUM certa, foi fazer idade gestacional lá no terceiro trimestre por ultrassom. Isso faz com que haja uma probabilidade muito maior de errar a data gestacional. E por isso ele pode ser pós-termo e não ter influência placentária e assim nascer o bebê GIG. Pode ser também decorrente da síndrome de Beckwith-Wiedemann, em que há uma síndrome genética que cursa com macrosomia, bebê muito grande, onfalocele, tem um desenvolvimento inadequado do sistema digestivo que nasce para fora do abdômen em uma bolsa, macroglossia, que é aquela língua bem grande, e hipoglicemia. Aqui, ó, uma foto com um bebê com essa síndrome. Outra causa também é ele ser constitucionalmente grande, ou seja, ele é filho de pais grandes. Dentre as principais repercussões do bebê nascer GIG, a principal delas é a hipoglicemia. E por que que ela ocorre? Ela ocorre porque o bebê ele vai ter altos níveis de glicose durante a gestação. Esses altos níveis de glicose vão fazer com que eles tenham altos níveis de insulina. A insulina, por sua vez, vai fazer com que ele tenha um alto metabolismo. No entanto, ao nascer, ao nascer, ele vai perder esse aporte de glicose da mãe. Todo esse metabolismo acelerado vai fazer com que ele consuma rapidamente toda a glicose. Então, por conta disso, ele vai ter uma hipoglicemia ao nascer, porque ele vai manter todo esse metabolismo que ele tinha antes, mas agora sem o fornecimento de glicose da mãe. Mas também tem outras repercussões, como por exemplo o trauma obstétrico. Por ser um bebê muito maior, ele está muito mais exposto a sofrer danos, como uma luxação de ombro, uma fratura de clavícula. Aqui, ó, um recém-nascido que teve a fratura de clavícula. Essa fratura de clavícula geralmente é em galho verde. Só que ela cicatriza rapidamente e às vezes nem precisa de cuidados médicos. Ela cicatriza naturalmente. Geralmente não há sequelas. Mas algo que pode ocorrer é uma paralisia braquial, chamada de paralisia de Erb. O que é essa paralisia? Essa paralisia ocorre por uma lesão do plexo braquial superior durante o nascimento. Essa lesão é caracterizada por uma adução e rotação interna do ombro, junto com uma pronação do antebraço. A gente percebe e diagnostica isso porque ele vai ter um reflexo de bíceps ausente e reflexo de Moro assimétrico, porque o lado lesado ou não vai ter reflexo de Moro ou vai ser bem mais atenuado. E também pode ocasionar lesão de nervo frênico.
ocasionando uma respiração irregular. Outras repercussões que o bebê pode ter seria injúria do sistema nervoso, porque tanto devido a maior possibilidade de correr anóxia no momento do parto, quanto ao risco da hipoglicemia logo ao nascer. Além disso, ele pode apresentar maior chance de ter hipocalcemia e policitemia e miocardiopatia hipertrófica que, apesar de ser transitória, pode levar o bebê a requerer ventilação mecânica. Agora a gente vai falar do PIG. O que é o PIG? O PIG é o recém-nascido que vai nascer abaixo do percentil 10. Então, ele tem um peso inferior a 90% de todas as crianças que nasceram naquela semana gestacional. Por exemplo, na 38ª, a criança nasceu obrigatoriamente com menos que 2,5 kg. Na 42ª semana, a criança, para nascer PIG, ela tem que nascer com um peso inferior a 3 kg. Aqui a gente consegue ver um recém-nascido pig. Dá para perceber como que ele é muito diminuto. Olha o tamanhozinho do pé dele. É quase o mesmo tamanho do polegar dessa adulta. Ele é bem pequenininho, tem quase nada de adiposidade nos membros. Então, um recém-nascido pig geralmente é assim. Além de poder ser muito pequeno, ele tem quase nada de adiposidade. Pig, eles podem ser oriundos, a causa pode ser de duas formas. Ou porque eles são constitucionalmente pequenos, ou seja, filhos de pai pequenos, ou eles passaram por um processo de restrição de crescimento intrauterino. Então, todos os recém-nascidos que sofreram de restrição de crescimento intrauterino são PIG. Mas o inverso não é verdade, porque eles podem ser também de pais pequenos. E quais são as causas de restrição de crescimento intrauterino? As principais são baixo peso pré-gestacional ou baixo ganho de peso na gestação, tabagismo, doença hipertensiva, tanto a hipertensão arterial sistêmica quanto a hipertensão específica da gestação e gestação múltipla. E vale mencionar, por exemplo, aqui na gestação múltipla, um dos recém-nascidos pode ficar com um aporte muito menor de nutrientes, de sangue e nutrientes. Por conta disso, ele cresce com restrição de crescimento. Vale mencionar que os PIG têm uma mortalidade cerca de 6 a 10 vezes maior do que os recém-nascidos não PIG. Perdão, aqui, recém-nascidos AIG. Isso é uma mortalidade cerca de 10 vezes maior. O PIG ele pode ser classificado em simétrico e assimétrico. E qual que é a diferença? Vamos lembrar lá no período fetal que o feto ele cresce muito mais em comprimento no primeiro trimestre, enquanto que ele cresce muito mais em ganho ponderal no terceiro trimestre. Ou seja, se ele tiver uma desnutrição, por exemplo, somente afetando no terceiro trimestre, ele vai ser um PIG assimétrico. O que é o PIG assimétrico? É a criança que cresceu em comprimento, mas é extremamente magra. Então ela não é simétrica, ela é comprida, mas muito magra, com muito pouco tecido adiposo. O PIG simétrico, ele teve um comprometimento tanto do início quanto do final da gestação. E por conta disso, ele nasce por inteiro pequeno, tanto em comprimento quanto em peso. Aqui podemos ver duas fotos de dois pigs. Esse pig aqui, além de ele ser extremamente magro, ele também é muito pequeno. Para perceber que ele cabe na palma de duas mãos. Já esse daqui, ele, apesar de ser muito magrinho, ele tem um tamanho normal, ele tem um tamanho adequado. Então é muito mais provável que esse daqui seja um pig simétrico, que afetou desde o início da gestação, por isso comprometeu tanto o crescimento quanto o ganho ponderal. Já esse aqui afetou somente na final da gestação. Ele é um pig assimétrico, em que teve um crescimento adequado, mas não teve um bom ganho ponderal. Então vamos ver bem brevemente as características do pig simétrico. O pig simétrico ele tem todos os parâmetros diminuídos. Ele é pequeno e muito magro. Isso porque afeta desde o início da gestação. Corresponde somente a 20% dos casos de pig. E eles têm o número global de células muito menor, já que afeta principalmente a fase de hiperplasia, mas também de hipertrofia. Não costuma ter hipóxia no periparto, já que ele é um bebê muito pequeno. E até pode haver recuperação de peso e estatura no período pós-natal, apesar de não ser tão evidente quanto nos pigs assimétricos. E quais são as principais causas de um pig simétrico? A principal causa é a síndrome Stork-Z. O que é essa síndrome Stork-Z? São aquelas infecções que a mulher pode contrair na gestação e transmitir ao feto.
Além disso, também pode ter cromossomopatias, que ocasionam um PIG simétrico ou ainda malformações. O PIG assimétrico, a principal característica dele é que ele tem o peso comprometido, mas não a altura. Então ele é bem comprido, mas muito magro, com muito pouco adiposo. Isso porque afetou somente o final da gestação. O início correu tudo certo. É a principal causa de PIG e eles têm o número de células normal. Por quê? Porque afetou somente a fase de hipertrofia, não a fase de hiperplasia. Eles são mais suscetíveis à hipóxia periparto e também à hipoglicemia neonatal. Geralmente não costuma comprometer o desenvolvimento neuropsicomotor, mas se tiver hipóxia ou hipoglicemia, daí sim tem um risco considerável. Geralmente eles recuperam peso no primeiro ano. Já que eles são bebês compridos, eles já têm um metabolismo que pode se adaptar e eles vão ficar hiperfágicos nesse primeiro ano, fazendo com que eles tenham ingiram muito mais alimento e assim consigam recuperar o seu peso. Eles são principalmente causados por insuficiência placentária, por doenças de pequenos vasos, como pré-eclâmpsia, doença hipertensiva da gestação, hipertensão arterial sistêmica, uma síndrome antifosfolípide, um diabetes de longo prazo ou uma doença renal. E também por gestação múltipla ou tabagismo, que também ocasionam danos vasculares. Pode também ser ocasionado por desnutrição materna, ah, que se mantenha com baixo ganho de peso durante a gestação, ou ainda com uma hipoglicemia materna crônica, por doença pulmonar ou cardíaca. As principais consequências de ter restrição de crescimento intrauterino, ou seja, as principais consequências de ser PIG, são a curto prazo, aumento da taxa de morbimortalidade, número de natimortos, hipoglicemia neonatal, alterações na termorregulação, já que eles não têm a energia suficiente para conseguir manter a temperatura, asfixia neonatal, convulsões, principalmente devido à hipoglicemia, paralisia cerebral devido à hipoglicemia e à anóxia que pode ocorrer no parto e aumento de taxa de infecções, já que eles têm uma imunidade comprometida. Mas por que é tão importante cuidar da nutrição já no período intrauterino? Pela teoria de Barker, que é a teoria da programação fetal, isso vai alterar toda a epigenética, que é a expressão dos genes desse indivíduo. E essa expressão genética alterada vai fazer com que os períodos adversos, no período pré-gestacional, embrionário, fetal e até pós-fetal, afetem o indivíduo durante toda a sua vida. Haja alterações fisiológicas e metabólicas permanentes, que aumenta a sua susceptibilidade a diversas patologias, como hipertensão, diabetes, dislipidemias e outras doenças metabólicas. Então, como a gente viu antes, as consequências de nascer PIG a longo prazo são aumento dos riscos de desenvolvimento de patologias que cursam congestão arterial, como RAS precoce, isquemia miocárdica, aumento do risco de doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, aumento do risco de doenças renais, pulmonares, inclusive de prejuízo do desenvolvimento neuropsicomotor, prejuízo da cognição, do crescimento, do QI. Então a gente pode ver como é importante a nutrição desde o período pré-gestacional até o fim da vida do indivíduo. Sempre é importante a nutrição e esse período fetal é extremamente importante para toda a vida do indivíduo. E quanto ao prognóstico do recém-nascido com restrição de crescimento intrauterino, com PIG, todas as repercussões que eu mencionei antes, todas elas são agravadas se houver concomitantemente prematuridade, se ele nascer com menos de 37 semanas. Além disso, tem que dar atenção muito especial no período neonatal, devido ao risco de hipoglicemia, de hipóxia, e durante toda a vida do indivíduo, porque ele vai ter uma predisposição maior para o desenvolvimento de diversas doenças. Por conta disso, é o ideal, já na infância, estimular uma boa nutrição e hábitos de vida saudáveis, prática de exercícios e tudo mais. E é importante que haja a hiperfagia, mas também não em excesso, porque essa hiperfagia vai fazer com que o pig recupere seu peso, mas uma superalimentação pode gerar um excesso de ganho de peso no período pós-natal. Isso também está relacionado com doenças metabólicas na infância. Então, vamos responder aquela questão lá no início do vídeo. Recém-nascidos pequenos para a idade gestacional podem ser definidos como simétricos ou assimétricos. Em relação a essa definição, a alternativa correta. Definimos o recém-nascido PIG como simétrico quando as alterações no peso começam ao final da gestação,
Não, isso aqui é assimétrico, o que faz com que suas dimensões sejam preservadas simetricamente. Isso aqui é simétrico. Essa definição aqui é de assimétrico. E só o peso final seja alterado, isso aqui também é assimétrico. Bebês PIG simétricos não apresentam hipóxia neonatal, não apresentam risco aumentado de hipóxia neonatal, mas podem apresentar sim. Não possuem DNPM prejudicado? Possuem sim. Isso aqui aumenta sim o risco de DNPM prejudicado. E geralmente recuperam peso normal dentro do primeiro ano de vida? Até podem, mas quem é mais típico é os assimétricos. Definimos um PIG como assimétrico quando as alterações de peso começam no final da gestação, geralmente devido à insuficiência placentária, verdade, o que faz com que o peso seja afetado, mas o comprometimento e o PC, perímetro cefálico, permaneçam normais. Perfeito. A letra C está perfeita. Bebês PIGs assimétricos são suscetíveis à hipóxia? Não. Minto, são sim. Hipoglicemia? São sim. E geralmente não recuperam seu peso no primeiro ano de vida? Recuperam sim, em geral recuperam. Eles apresentam um risco maior à hipóxia e hipoglicemia. Quem não apresenta é o simétrico, o assimétrico representa sim, mas eles geralmente recuperam seu peso sim. E como sempre, para a gente dar aquela boa consolidada no conteúdo, vamos revisar alguns flashcards. Qual a principal repercussão do recém-nascido GIG no período pós-natal? Isso, boa, Doc. A principal consequência é a hipoglicemia. Mais um flashcard. A teoria de Tarará diz que eventos adversos no período fetal podem acarretar consequências na vida adulta. De quem é a teoria? Teoria de Baker, teoria da programação. Aqui, teoria de Baker. E essas são as referências.